eminente presidente dessa sessão de julgamento do Tribunal do Júri de Lagoa Vermelha, doutor Fabiano Zolete Baum, doutor Henrique Neto. Eu tenho visto por muitos plenários, muitas condições, saudações longas, extensas, feitas muito mais por capricho do que realmente trazendo um sentimento e uma verdade na fala sobre as pessoas que estão sendo saudadas. Eu, infelizmente, não os conheço a ponto de fazer uma saudação digna para vocês, como o doutor fez, né, há anos já junto com o doutor Fabiano, e eu não tenho essa condição. Então, por lealdade, né, por ser condizente com a minha palavra, eu não poderei saudá-los da forma que vocês merecem, tendo a minha verdade. Mas eu trago, além da lealdade, aqui o que eu tenho de mais precioso, que é a minha amizade. Então, entrego a vocês a possibilidade de termos, né, uma amizade, que possamos, ao longo do tempo, nos encontrarmos em outros plenários, e aí sim, eu poder rasgar todos os elogios que com certeza vocês serão dignos de receber. Então fica aqui o meu cumprimento e a oferta da minha amizade. Da mesma forma, estendo aos serventuários, da justiça, pessoal presente, o que eu tenho de valioso, que é a minha amizade. E com certeza, um debate franco, leal. Muitas vezes tem a condição do advogado e o promotor começarem a discutir e brigar, mas sempre é debate de ideias. São debates voltados à convicção. Como vocês sabem, nós não temos relação nenhuma. Não teria por que eu ter uma inimizade ou brigar com o promotor. Nós temos, neste momento, ideias opostas. Mas são ideias. Isso aqui é como futebol. Dentro das 4 linhas, chute na canela, cotovelada, brigaiada. Saiu das 4 linhas, gelada, risada, amizade. Temos que saber separar. Temos que entender essa condição. Então, pode ser que tenha um embate, pode ser que tenha uma discussão, e já deixo avisado. É do jogo, é das circunstâncias, mas não é nada pessoal. Da mesma forma que eu não saúdo você, João. Eu não tenho costume de saudar uma pessoa que está sendo acusada de um crime de homicídio. Eu lhe cumprimento e te agradeço pela confiança de eu poder estar aqui sendo a tua voz. O advogado, a palavra advogado vem de advocare, que é falar por. Então hoje eu vou falar por ti. Eu estarei aqui representando os teus interesses, a tua pessoa. Quando você conversou comigo e você me trouxe todos os relatos, a sua verdade, eu falei, cara, eu vou trabalhar da melhor forma possível dentro do que tem no processo. E eu confio no senhor. E eu agradeço essa confiança e pode ter certeza que aonde for e quando for, este defensor vai estar sim ao seu lado, ao lado da sua família e de quem for necessário para promover o máximo de esforço possível para a realização da defesa. Então, eu te cumprimento e agradeço mais uma vez o convite por estar aqui falando por ti. Cumprimento os familiares de João, que eu sei o quanto é difícil para vocês, o quanto vocês também sofreram com o João. Porque pai e mãe que dão educação, que dão carinho, que dão cuidado, e o filho se desvirtua, o filho sai fora do trilho,
e se arrepende. Graças a Deus ele se arrepende. Porque no mundo do crime, geralmente, são dois resultados. Ou é preso, ou é morto. E que bom que João tem do lado dele pessoas que deram amparo, que deram força e conseguiram tirar ele desse buraco que ele estava se enfiando. Então eu os cumprimento e os parabenizo por cada dia que vocês têm batalhado junto com o João. Por último, eu deixo os jurados para falar. Mas não por vocês serem piores. Qualquer competição, qualquer jogo, o último a ser chamado para o pódio é o primeiro colocado. E vocês são os principais atores do processo hoje. Vocês são os representantes da sociedade. Vocês são os julgadores neste caso. Quando eu fiz a abertura, eu falei, o juiz presidente da sessão, ele vai presidir a sessão. Mas quem vai julgar são vocês. Cada um de vocês hoje está na função de juiz. Então vocês são as pessoas mais importantes. Tudo o que está acontecendo, eu fiz aqui a fala do João voltada para vocês, porque vocês são os destinatários da prova. São vocês que têm que receber as informações, analisar todo o contexto e decidir sobre o caso. E é por isso que eu deixo vocês para o final, porque são as partes importantes. E por que vocês estão aqui? Por que não é o juiz? Uma pessoa instruída, que fez um concurso para isso, para ser julgador. E por que vocês? Porque a sociedade tem que ter 7 pessoas aqui para fazer o julgamento. Há muito tempo atrás, nós fizemos um acordo social, um contrato, em que, se tratando do maior bem jurídico tutelado, que é a vida, quando alguém tenta contra a vida ou tira a vida de alguém, isso aqui é tão grave que quem tem que decidir sobre isso é a sociedade. Passa do limite razoável para que o juiz decida sobre o caso. Então, com esse conceito, entenderam que tem que ter pessoas idôneas, com reputação ilibada, com uma condição pessoal digna, de exemplo na sociedade, que vai chegar aqui e vai dizer, realmente, com o meu histórico de vida, com a minha experiência, com a minha bagagem, o que ele fez é errado. O que ele fez não é errado. Eu vou julgar no meu íntimo, na minha convicção. Há um peso, há uma carga enorme para isso, com certeza. Mas eu quero que vocês saiam daqui tranquilos. Que você sente em casa, depois, na hora do mate, relaxados, deitem a cabeça de noite no travesseiro, tranquilos. Que vocês, no íntimo de vocês, fizeram justiça. E quando a gente pede que é no íntimo de cada um, é justamente pelo que disse o doutor e o promotor. Vocês são incomunicáveis. Vocês não se comunicam para julgar este caso. Nos tribunais americanos, os 12 jurados sentam numa sala e discutem sobre o caso. E aqui não faz isso. E não faz por alguns motivos muito simples. Nós temos aqui 4 homens e 3 mulheres. Que a gente não sabe como é que é essa pessoa. Se ela é mais eloquente, se ela é mais tímida, se ela é mais nervosa, se ela é muito calma, se ela tem poder de persuasão, se ela não tem. Se daqui um pouco o cara é machista, se é sexista, um é negro, o outro é branco, porque o cara é rico, o outro é pobre. A gente não quer que tenha nenhuma influência. E para que não se tenha nenhuma influência, ou numa condição de que, cara, o meu sentimento é de que esse cara tem que ser condenado, mas eu já vi que a maioria quer absolver.
então eu vou com eles. Porque eu não vou dar o meu voto para depois eles dizerem lá que, olha só, ele quis condenar. Então, para não ter nenhum problema, para que vocês garantam a condição de saírem daqui tranquilos, que na concepção de vocês foi feita justiça, o voto é secreto, individual e incomunicável. Então, hoje vocês foram chamados para julgar este processo. E vocês não foram chamados para julgar a vida de João. Todo o histórico de João. Vocês foram concitados para julgar com imparcialidade este processo. São os fatos narrados que geraram uma acusação e que o apontado como o autor dos disparos, o João. Eu gosto de confessar para todos sempre que o processo, a gente pega o processo, ele recebeu o processo do João para o plenário depois que voltou de Brasília. E ele foi lá, Lucas, a gente precisa de gente, eu não quero os outros advogados, a gente precisa de um advogado para fazer. O Flávio já tem uma advogada, e eu não sei ninguém, eu preciso de um advogado, preciso de me defender. Ele falou, não, traz o processo, vamos olhar, fizemos a proposta, ele concordou, aceitou. Agora eu vou estudar o processo. Vou para o plenário, estudar o processo. Peguei o processo, folhei, leio o processo, e eu tive um sentimento nesse processo. Eu tive uma análise. Mas o que eu faço? Eu pego esse processo e eu deixo ele descansar. No momento de silêncio, eu converso com o processo, eu deixo ele falar comigo. Porque o processo, ele fala com a gente. A gente tem um sentimento de como é que foram os fatos. Muitas vezes tem um processo que ele chora, que ele nos irrita, tem um processo que ele nos incomoda. E a gente sente aquela dor naquele processo. Eu falei, cara, isso aqui não está certo. Eu não estou satisfeito com esse resultado. Eu não consigo aceitar isso aqui. E eu vou trazer essa inconformidade novamente para os jurados. E que bom que ele teve a possibilidade de vir novamente para ser julgado. Não foi por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não foi por ausência de provas, foi porque, na aquisitação, a defesa anterior entendeu que a forma que foi explicado o quesito para vocês, ela gerou um prejuízo. Da forma que foi explicado pela juíza, pôde gerar uma influência na resposta de vocês. Então esse cuidado, ele é feito por todos. Nós temos umas limitações que a gente não pode falar. Da mesma forma que o promotor disse que ele não pode falar sobre o silêncio do acusado, eu não posso falar sobre a sentença de pronúncia, sobre as decisões, porque isso pode ser utilizado também como argumento de autoridade. Ah, olha só, teve decisões e isso aqui, como argumento de autoridade, eu quero que vocês sigam essa mesma pessoa, que vocês entendam do mesmo modo que ele. Só que, como eu disse, vocês são únicos. Vocês têm a vivência de vocês e vocês vão julgar este caso como sendo a primeira vez. Porque aquele outro foi anulado e ele voltou para julgamento. E aí esse processo, ele me gritou, me saltou aos olhos um problema muito grande, que o João não soube me explicar até hoje. Porque o CUEC, o Antônio Marcos, no seu primeiro depoimento na delegacia, ele conta a realidade dos fatos, que ele teria brigado, discutido com o Piringa dentro da festa, que eles saíram para fora, e lá ele teria pego uma barra de ferro e ido contra ele, investido. Ele se defendeu, tomou uma pancada no peito, rasgou a sua roupa, e ele tentou fugir, e nisso uma pessoa veio e efetuou disparos contra o Piringa. Mas ele não sabia precisar quem era, ele não tinha
informações de quem seriam os possíveis autores. Ele trouxe essa informação, que essa pessoa que seria a autora dos disparos, lá naquele dia, estaria de boné, com uma roupa vermelha e fugiu em direção ao Onerique. A mesma coisa que o João disse aqui. Passado alguns dias, ele foi, segundo ele, num evento, e lá ele estava o Flávio e estava o João. E ele acabou reconhecendo essas pessoas lá naquele local e ele disse, cara, essas pessoas têm envolvimento. Foram essas pessoas que eu vi lá naquele momento. E quem atirou foi o João. E num terceiro momento, ele vai lá e informa que a motivação poderia ter sido por causa de uma briga anterior. Ele foi 3 vezes na delegacia. E em nenhum dessas 3 vezes que ele foi na delegacia, ele mencionou algum medo, algum receio, alguma informação, pediu proteção para os policiais. Nenhuma vez. A partir do que ele disse, a própria polícia pegou o depoimento e fez uma reprodução simulada. Ela foi lá na frente do 15 de novembro, junto com o policial, botaram lá, esse aqui, você estava onde? Eu estava aqui, o outro policial ficou ali, aqui está a pessoa que deu o tiro. Eles fizeram toda a dinâmica dos fatos. Isso está aqui. Deixa eu só... Aqui. Ó. Eles fizeram a reprodução simulada dos fatos. Primeira foto, onde esse aqui seria o Antônio Carlos, aqui o Piringa, o vítima, teria batido nele em frente ao salão. Aqui, onde ele correu para trás de uma árvore para se esconder, para tentar se defender do cara que estava agredindo ele com uma barra de ferro. Daqui, onde seria a posição que estava um veículo e a pessoa do João, onde ele teria vindo nesta direção e atirado contra o Piringa. Toda essa informação é o que veio pelo Antônio, que, segundo o promotor, tinha medo deles e mudou a versão em juízo. Aqui seria a posição que estaria o João atirando, onde foi o Piringa teria recebido os disparos, e aqui estaria o Antônio Marcos. Quando eu vim aqui, eu perguntei para vocês, onde é que você estava? Como é que era a dinâmica dos fatos? E não, eu estava em diagonal, vindo em direção a ele, nós estaríamos aqui. Quando ele estava brigando em discussão, e eu dei o primeiro disparo. Mas ele estava de frente para mim. E depois eu dei um segundo disparo. Que aí ele, em princípio, caiu, ou parou de agredir, e ele parou com os disparos. Essa é uma informação que a gente tem. Seria mais ou menos aqui uma outra visão. Bom, que ele estaria olhando para a arma quando ele deu os disparos. Essa é basicamente. Tem uma reprodução dos fatos. Pela pessoa que em juízo disse, eu não falei nada disso, que aquilo que aconteceu lá era mentira. Em juízo ele vem e disse, eu tomei a pancada, eu estava sendo agredido, quando eu ouvi o primeiro disparo eu corri, eu não vi mais ninguém. Cara, se uma pessoa dessas tem medo de outros, nas audiências, nos processos que eu participei, que eu conheço, é nítido ver o medo dessa pessoa. É escancarado esse medo.
Geralmente se tira essa pessoa para o lado e pergunta: você quer ser ouvido sem a presença deles? Tu tem algum receio? Tu tem alguma questão? Tu quer registrar alguma ameaça, alguma coisa? Tem alguma situação acontecendo aqui? Eu quero que tu me explique isso. Porque tu deu 3 depoimentos na delegacia. Tu participou de uma reprodução simulada. Mas depois eu tenho medo. Depois eu mudei. E essa pessoa, ela foi processada. Ela falou: olha, você vai ser processado por falso testemunho. Justamente porque você está mudando a versão aqui e nós estamos te dando a opção de mudar. Será que ele estava com medo? Porque foi encaminhado um processo para essa pessoa. Mas esta é a dinâmica dos fatos que ele apresentou. Então, quando a defesa chega aqui e diz: não, realmente, houve os disparos pelo João, houve uma briga, houve uma condição, tem as fotos do local. Eu até tentei ir no local hoje para ver como é que estava, se tinha ainda a mesma dinâmica, mas estava todo alterado, nós não iríamos conseguir identificar os pontos. Vamos manter as fotos que temos no processo. E aí nós temos um detalhe, que quando eu disse que o processo fala, e que ele me gritou uma situação que eu disse que o João não saberia me explicar, é que no laudo, como bem vocês viram, são 3 disparos, projetis encontrados no corpo da vítima. São 3 disparos encontrados no corpo da vítima. Que nos gera uma dúvida. Ele nos gera um problema aqui nesse caso. O projétil 1, ele perfurou o lobo temporal occipital direito e alojou-se na face interna da calota craniana. O que é isso? O disparo veio da direita para a esquerda, entrou do lado do olho e ficou aqui atrás. A bala passou e ficou no osso da cabeça. Essa é a explicação. Então, esse primeiro tiro, em princípio, não foi a causa da morte do disparo. O segundo disparo, ele penetrou a região infrapeitoral esquerda, tangenciou o rebordo costal esquerdo, não fraturando nenhum arco costal, saiu no terço proximal e anterior da região external e penetrou novamente na região supralaríngea. Meu Deus! Olhem o disparo. Ele entrou aqui no corpo da vítima. Não perfurou, não fez nada em nenhuma costela, nenhum osso do corpo. Ele saiu aqui a bala e ela entrou embaixo da língua e ficou armazenada embaixo da língua. É um disparo que eu até agora não consigo explicar para vocês como que ele aconteceu. Em alguém que está de pé e sofre disparos de arma de fogo e ele entra e faz este movimento e para aqui. O terceiro disparo penetrou no terço médio lateral do braço esquerdo, transfixou o braço esquerdo, saiu no terço medial do braço esquerdo, penetrou novamente na 8ª EICE, na linha axilar, médio posterior, abaixo do mamilo. Ele entrou aqui, saiu embaixo, transfixou a costela, e aí furou os pulmões e foi parar na outra costela. E é este disparo que causou a morte do Piringa. São 3 disparos. Mas atente a um detalhe. São 2 tipos de munição que foram utilizadas, foram apreendidas pela perícia, foram resgatadas do corpo do Luciano. 2
de 38 e uma de 32. Não tem como uma arma, de um revólver, ser carregado com 38 e balas de 32. Então não pode ser uma pessoa que atirou. Posteriormente aos fatos, compareceu em delegacia um vizinho do local que disse que ele ouviu 5 tiros e que ele ouviu um estilhaço de vidro quebrando. Que ele foi ver, era o vidro do seu caminhão que estava quebrado. De manhã ele foi lá para limpar os estilhaços, para ver, e ele encontrou uma munição de um 32. Então nós temos 4 munições apreendidas. 2 de 38 e 2 de 32. Com disparos vindos da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. E isso não é um achismo meu, não é nenhuma fantasia. É o que está no laudo. Caminhão este que ficava atrás onde foi a briga. Que, num disparo da direita para a esquerda, pegaria bem no vidro do caminhão. E que, da esquerda para a direita, não pegaria no caminhão. João, quando veio falar comigo e me confessou o crime, doutor, eu estava lá, eu vi uma briga que eu pensei que era de um amigo meu, e eu fui para defender ele. E ao invés de eu gritar, de eu dizer, para que eu estou armado, de fazer qualquer um gesto, meter a arma na cara do cara e dizer, eu não pensei. Eu usei do meu recurso e eu atirei. E eu atirei de novo, porque aquela pessoa não parou. Tá, você atirou 2 vezes. Atirei 2 vezes. Em direção à pessoa, em direção à pessoa. Porque eu quis que ela cessasse a agressão contra a outra. E aí? Segundo o laudo, aqui nós temos 3 projetis. Tem o laudo dos projetis. Que esse laudo dos projetis, ele traz os 4. Ó, projetil questionado 1, projetil questionado 2, 3 e 4. O 3 e o 4 são do 32 e o 1 e o 2 do 38. Não foi questionado nesse processo quais eram as ordens dos disparos que atingiram o corpo da vítima. Nós não temos a informação de que na cabeça tinha a munição 38, no peito tinha, no baixo da língua tinha do 32, no braço, embaixo da costela era 38. Nós não temos as informações de qual que eram os orifícios de entrada e saída, qual que era o projetil retirado da onde, porque não foi questionado nesse processo. E no momento que foi realizada essa discussão, nem o Dr. Henrique e nem eu estávamos nesse processo para fazer esse questionamento. Nós temos uma questão que dá-se a entender pelos laudos que o laudo pericial das munições segue uma ordem vinda do laudo pericial do corpo. E dando-se a entender que é uma sequência,
O primeiro e o segundo disparo no corpo do Luciano foi de 38. E o terceiro disparo foi de 32. E o quarto, que seria no caminhão, que foi encontrado posterior, de 32. E o que isso tem a ver? Se o primeiro e o segundo disparos foram de 38, realizados por João, não foi a causa-morte. Porque um deu na cabeça e ficou atrás, e o outro transfixou o peito e ficou embaixo da língua. Ele atirou em regiões vitais? Atirou em regiões vitais. Mas alguém atirou também e foi o causador da morte do Luciano. E que não foi ele, porque ninguém diz que ele estaria com duas armas. E ninguém diz que era uma arma, uma garrucha, fabricação caseira que tinha 2 canos, que era de um 38 e 32. Ninguém diz que eles estariam em lados opostos, informações opostas. Ninguém diz. O próprio Antônio Marcos diz que, no depoimento dele, que o João veio atirando contra o cara e o último tiro foi de execução em cima da cabeça. Mas o laudo pericial diz que todos os disparos foram a longa distância. Então não teve execução. Não foi um tiro de cima para baixo. E aí fica essa versão de que João, juntamente com Flávio, teria orquestrado uma forma de tentar matar o Luciano Piringa por uma discussão relacionada a um cavalo, uma égua, que eles teriam se desentendido tempos antes. Aí nós vamos orquestrar com alguém uma briga dentro de um banheiro de uma festa para conseguir levar essa pessoa para fora, e aí o Tuca estaria com a mesma roupa do Cueca e geraria uma confusão entre roupas, e que daí, aproveitando dessa situação, o João atiraria para matar o Piringa e nós iríamos hoje alegar legítima defesa de terceiro. Daria um filme isso. Só a trama. Só a trama. É muito forçado. Desculpa. É muito forçado. Aí vem pessoas do processo dar depoimento, dizendo que o Luciano, o Piringa, estava no centro, tinha um show de motos, e ele teria brigado com as pessoas. E que ele brigou com essas pessoas, e que depois eles subiram lá para 15 de novembro, e lá dentro, o Cueca encontrou ele no banheiro. E falou, cara, o que você está fazendo com os caras lá? Aqui, eu me garanto. E eu vou brigar contigo também. E eu vou resolver, não, cara, eu só quis saber o que estava no envolvimento. Então tu vai ver. E partiu para cima do cara. É muito mais coerente as próprias versões do próprio Antônio, que estava namorando a filha do Dentinho, que estava na festa, e que para dar um susto nele, para dar, larga a mão da minha filha,
foi lá, pagou para o Luciano para ir lá bater nele. Luciano, usuário de drogas. Luciano, já com histórico de brigas e violência, de agressões, que o próprio irmão do Luciano, que o doutor leu aqui, informou que ele era usuário de drogas. E que alguém teria pago drogas para o Luciano naquele dia. Então o Luciano, naquele momento, que entrou em luta corporal com o Cueca, podia estar extremamente alucinado. E pela condição da droga, realmente ele poderia ter tomado o disparo e não ter caído. E ter continuado. Que necessitava do segundo disparo. Já fiz júri que a cunhada ingressou, foi para cima da outra cunhada com uma faca de serra. E a cunhada conseguiu tomar a faca de serra. E ela tentou esganar a outra. E foi denunciada por 17 facadas. E foi reconhecida a violenta emoção. E que as 17 facadas que a outra recebeu foram necessárias para repelir injusta e atual agressão. São 17 facadas. Mas por que 17 facadas? Quando ela estava enforcando a outra, para se soltar do enforcamento, ela começou a dar todas as facadas, foram 16 ao redor dos braços. A foto que tinha, ela estava toda com os pontos assim, para segurar as facadas. 16 foram nos braços e uma foi embaixo da costela. Porque ela estava aqui, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Pã. Choque pela facada, travou, soltou. Ela largou, saiu correndo e gritou por socorro. Foram socorrer a vítima até então. E foi reconhecido que após 17 facadas, ela agiu de uma forma correta. E como bem disse o promotor, numa situação armado, num nervosismo, numa ação, a gente vai disparar várias. Porque a gente não vai ter um controle. E a gente espera que tenha de uma pessoa armada. Porque para você ter uma arma, você tem que ter curso. Você tem que ter treinamento. E você tem que saber. João não tinha. 21 anos, segurança de uma boate, se envolvendo com gente com usuário de droga, confusão. E nós estamos dizendo boate, né? Essa era uma zona. Que lá sim tem muita confusão. E esse cara, imagina tirando gente pra fora, brigando com todo mundo, cobrando pessoas que não estavam pagando, não deixando gente sair porque não estava pagando. A arma era para segurança pessoal. Porque ele ia encontrar essas pessoas no outro dia na rua. Ele ia sair na rua e ele via essas pessoas. Só que ele não fez curso. Ele não fez treinamento nenhum. Ele não tem nem curso de vigilante. Ele estava lá justamente porque ele disse: eu sou jovem, eu sou grande, eu sou forte e eu sou segurança da boate. Eu vou merecer para todo mundo. É a minha chance de eu ser alguém na vida. Eu sou o segurança pessoal do dono da boate. E por causa toda essa pompa, está aqui. Condenado, preso, sofrendo todas as consequências da sua imaturidade, da sua inconsequência.
E a gente vem olhar o processo. E não foi ele que matou o cara. Porque os disparos que ele fez não foram os causadores da morte. Ah, mas olha só, ele foi lá, se arrependeu, foi pedir perdão. Num primeiro momento, a família não quis, a irmã não quis. No primeiro momento. Eles se encontraram mais vezes. E dentro da igreja, ele conseguiu o perdão dela. Ele disse aqui, ela demorou, mas ela entendeu. É difícil de aceitar, óbvio que é difícil de aceitar que alguém venha pedir perdão depois de ter matado o meu irmão. Isso é óbvio. Mas ele não consegue trazer o irmão de volta. Ela não consegue. É um fato que não volta-se mais atrás. E resta sim a pessoa viver com esse ódio, com essa ira, com essa raiva, com essa intenção daqui a um pouco de fazer justiça com as mãos e matar o João. E que bom que não fizeram. Porque imagina chegar depois do processo e ver que os disparos do João não mataram, que foi outra pessoa. E aí ele foi morto por ter sido acusado de ter matado o Piringa. E aí foi uma injustiça em cima de outra injustiça. Então quando a gente vem para o processo e verifica que a verdade, às vezes, ela é diferente. Nós nunca vamos ter a certeza e a garantia de como é que foi o fato na realidade. Um fato de 2009, que não tem nem câmeras, não tinha nada para discutir, para demonstrar. São testemunhas, são pessoas que estavam nervosas, tinha disparo, era à noite, uso de álcool, possivelmente drogas, que estudo, a psicologia do testemunho determina que ela altera a nossa memória. A nossa memória, ela não é um disco rígido. Nossa memória, ela, quem já assistiu o filme Divertidamente, conseguiu ver isso. Que a memória, ela é gravada quando ela tem um forte impacto emocional. Pode ser por raiva, por alegria, tristeza, nojo, ansiedade, vários fatores. Mas ela grava por um forte impacto emocional. Naquele momento, quando uma pessoa vem e aponta uma arma para ti, a nossa visão se fecha na arma. Porque a gente não quer perder o foco daquela pessoa que está armada, apontando para nós, e eu acabo esquecendo de ver o que tem do lado. Eu não consigo mais saber o que está ao redor. Porque a arma está apontada para mim. E é aquela pessoa que é o meu alvo. Porque qualquer descuido dela, qualquer disparo, qualquer aperto dela ali, está apontada para mim. Então eu foco nisso. Eu foco naquele ponto. E se eu estou embriagado, se eu estou apanhando, se eu estou nervoso, se eu estou numa confusão, era de noite, de madrugada, com pouca luz, tendo disparos, a nossa memória, quando vai ser perguntado sobre este fato, sobre o que aconteceu naquele momento, ela vai começar a tentar preencher as lacunas. Porque a mente ela é feita para responder, para não nos deixar na mão. Então, se eu chegar para vocês, passado o júri, e perguntar para vocês, tá, e como é que estava a roupa do oficial de justiça? Vocês vão começar a pensar, vai puxar tudo que vocês viram aqui. E vocês vão chegar e vão dizer assim, a roupa dele... não sei agora se ela era vermelha, se ela era azul, se ela era preta. Eu acho que ela era vermelha. E a gente não pode dizer que vocês estavam mentindo.
Porque a atenção de vocês está voltada para quem está aqui. A atenção de vocês está voltada para ouvir os argumentos de cada um de nós. A intenção de vocês é absorver todo o conteúdo que está sendo passado para vocês fazerem o julgamento depois. Então, se eu perguntar daqui a um pouquinho, quantas vezes que o familiar saiu porque o telefone tocou? Professor, cara, eu nem lembro, eu nem vi se tocou o telefone. Porque isso aqui não é importante. O foco fica para aquilo. Então, quando se tem um foco para se dizer que a motivação do crime foi uma situação anterior, gera-se um problema. Porque eu estou trabalhando com vocês aqui que está documentado, que tem provas. Isso aqui é incontestável. Questão de cavalo, égua, briga anterior, informações, isso aqui são pontos que foram levantados por pessoas que não têm nenhuma relação direta de testemunho, porque foi pelo irmão da vítima, que ouviu uma situação, que viu uma briga, e que pode sim chegar aqui no momento e dizer, ah, beleza, outras pessoas falaram que quem ordenou e quem fez o crime foi o Flávio e o João. Tá. Aconteceu um fato comigo, que eu estava presente. Realmente, pode ser eles. Viés da confirmação. Eu não lembro, não sei, não tenho conhecimento do que aconteceu. Mas, uma vez aconteceu algo comigo dessa forma. E eu vou confirmar. Tem o autor, a polícia está dizendo que na investigação chegou o nome deles. Ah, se a polícia está dizendo, eu vou acreditar. Porque eu confio na polícia. E a gente deve confiar na palavra da polícia. E a polícia fez um levantamento, fez investigações e chegou nesse nome, nesse ponto. Então, pelos informes que eles têm, pelo conhecimento que eles têm, realmente deve ter sido. E aí eu confirmo esse ato. Mesmo sem ter nenhum outro elemento, nenhuma outra informação. E confiando na palavra da polícia, que ela ouviu depoimentos e informações de pessoas, algumas que sequer quiseram se aparecer, quiseram ficar anônimas, chegou-se a essa possível conclusão. Só que o João, quando a polícia estava investigando, ela não foi lá intimar o João e o Flávio para dar depoimento. Olha só, nós temos aqui um fato, eu quero saber. O que vocês têm para nos dizer? Vocês fizeram, não fizeram? Eu vou intimar vocês para comparecer. Porque eles intimaram as outras pessoas para comparecer. Mas deu o acaso dos pensamentos inconsequentes de João ter sido preso por um outro crime, por um outro fato, por um roubo. E naquele momento em que ele estava lá preso, vamos aproveitar e já vamos resolver isso aqui. Elucidamos 2 casos de uma vez só. Barbada. Tá aqui, segue o baile. Nós temos já as informações, nós temos aqui o contexto, tudo que tem. Vamos ouvir. Vamos aproveitar, claro, ótimo. Resolvemos uma questão. Encerra isso aqui de uma vez, toca o baile. Vamos seguir outro. Então vem cá, João. Pois não? Sei que tu está preso por um outro caso, está uma confusão, tudo mais, tá, mas eu tenho que ver uma outra situação contigo aqui. Vem aqui para a sala, vamos resolver isso aqui. Nós temos aqui a informação que aconteceu assim, que foi assado, que foi... Tem isso, tem... Tá. E no depoimento que está lá, consta um negrãozinho que atirou antes contra o Luciano. Naquele depoimento, consta 2 pessoas atirando. E não conseguiram chegar em quem é esse tal de negrãozinho.
Foram investigar, buscar e ir atrás, mas não conseguiram localizar esse cara. Ah, mas como nós não conseguimos localizar, e as informações dão conta de que a possível morte foi encomendada pelo Flávio e realizada por João, nós temos autoria, nós temos materialidade, nós já temos o suspeito que já está preso. Pronto. Está resolvido o caso. Segue o baile. Condena, aproveita. E assim está respondendo João. De um fato que é sabido que tem duas armas, que é sabido que tem divergência, que é sabido que o possível autor da morte está solto, que é sabido que essas pessoas tinham um histórico naquele momento e quando postas aqui na frente, todos iriam condená-los. Pronto. Está resolvido. De um fato que a gente apresentou ali, que o doutor até fez, das quisitações, a materialidade, essa é incontestável. E esse é um ponto que a gente trabalha, que é o que foi anulado no processo. Que ninguém diz que ele não morreu por disparos de armas de fogo ocorrido naquele dia. Isso aqui é incontestável. Votar contrário a essa informação, que é um laudo que diz isso. Tem fotos da pessoa caída. Isso aqui não tem como dizer que não foi. Se votar contrário, pode gerar anulação novamente. Porque sim, tem uma condição que é decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E aí a prova é incontestável. Então a materialidade de que o Luciano do Nascimento morreu no dia dos fatos, com disparos de arma de fogo, conforme o laudo de necropsia, isso aqui, ok. Aí tá tudo certo. Aí vem o segundo quesito, que é a autoria. Aí é o problema. Os disparos efetuados por João foram causadores da morte do Luciano? Aí nós temos um problema. Porque segundo o que tem na prova e segundo o que tem no processo, os disparos efetuados por ele, confessados por ele, não mataram o Luciano. E aí entra a questão da autoria. Que, se votar com sim, os disparos foram causadores da morte, vai seguir, vocês entendendo que, não, realmente, o fato aqui foi ele que atirou, foi ele que matou. Ele é o autor, vai ser continuado. Segue-se o entendimento do Ministério Público. O da defesa é de que não. Que o disparo que gerou a morte não foi ocasionado por ele. E neste ponto, encerra-se o processo. Porque deve-se ir atrás de quem foi o autor desse disparo. Neste quesito, entendemos que foi ele que efetuou o disparo e que a morte foi. Tá, concordamos com a morte. A defesa segue dizendo que não foi. Mas, aí vem a questão. Os jurados absolvem o réu, que é o momento que geralmente muda a pergunta. Num primeiro momento da materialidade, ocorreu o fato? Sim. Vocês votam o primeiro voto válido? Sim. Segundo voto, que é o descarte, não. Entrega-se para... vai votar o voto válido primeiro, depois o segundo. Segunda vez, na autoria. Foi ele, tá, eu entendi que foi. Sim.
Tu vota sim. Na questão do terceiro quesito, que é o quesito genérico, que neste quesito genérico vai entrar a questão de que ele mesmo disse. A legítima defesa de terceiro, que ele agiu para defender a pessoa que ele entendia que era o amigo dele, mas que ele descobriu depois que não era, tem que se absolver ele. Porque ele agiu com os meios moderados que ele tinha naquele momento para repelir a atual injusta agressão. Só que não pessoal, mas de terceiro. E aí, ele tinha mais munições, ele tinha mais bala, ele podia continuar. E se ele tivesse aproveitando aquele momento para fazer aquela emboscada, para continuar com essa dinâmica de que eles fizeram todo um teatro para puxar o cara para fora para ele executar, ele teria continuado. E sim, ali teria execução em cima da pessoa. Ali teria. Porque ele continuaria atirando para garantir a morte da pessoa. E aí depois, vamos discutir a legítima defesa. Vamos discutir as condições. Mas, cara, como é que eu vou discutir contigo se tem 4, 5 tiros da mesma arma em sequência na pessoa? Como é que eu vou chegar aqui na frente dos jurados e dizer que foi legítima defesa com um tiro de cima para baixo na cabeça? Não existe. Mas 2 disparos a longa distância, quando tu tem a bala para continuar atirando e você não faz porque ele parou de agredir a outra pessoa, isso é legítima defesa de terceiro. E tem um segundo ponto ainda que pode ser levantado, que se chama desistência voluntária. Eles tinham a chance de continuar e parou por vontade. Ele podia terminar com a morte, mas não fez. E não foi porque alguém tomou a arma, porque alguém segurou, porque alguém socorreu a vítima. Porque circunstâncias alheias à sua vontade, ele não pôde terminar. Não, ele podia. Porque como ele disse, ele deu o primeiro tiro, abriu o clarão. Todo mundo parou. E aí ele podia ter continuado. Ele estava com tudo na mão. A arma na frente do cara, o cara parado, já tinha dado o primeiro disparo, ele podia ter continuado. Ele não continuou. Ele não fez. E, com essa circunstância, a gente entende que ele agiu impelido de ajudar uma pessoa que era conhecido dele, que ele viu que estava na festa, que saiu, e ele imaginou que aquela pessoa era um amigo e estava apanhando. Tem que ser reconhecido a legítima defesa de terceiro. E no quesito da absolvição, aí gera-se uma discussão, porque ele inverte a condição. Se vocês querem, os jurados absolvem um réu, vota-se sim. Mas se querem condenar ele, aí vota-se não. Então vocês veem, eu entendo que tem materialidade, eu voto sim. Entendo que tem autoria, eu voto sim. Agora tu vai absolver ele? Não, não absolvo. Ele inverte. Mas se vocês querem absolver, sim, eu absolvo. Mantém-se a condição. Não, mas eu entendo que ele não agiu em legítima defesa. Que ele continuou mesmo querendo matar. Que ele foi lá para matar o cara. Aí nós vamos para a questão das qualificadoras. Ele agiu por motivo torpe, por ter atirado para matar uma pessoa por causa de uma égua que eles teriam uma briga. Quem teria essa briga era o Flávio. Quem teria essa discussão com o Piringa era o Flávio. Não o João. O João, naquele momento, não tinha nada com
com o Luciano. O João, naquele momento, não tinha nenhuma condição com ele. O João, naquele momento, somente foi um executor. Partindo sempre da premissa de que agiu, houve a morte, reconheceu a autoria, não vai absolver, mas a motivação do torpe é um motivo torpe, é quando a gente tem uma medida desregrada com o ato que aconteceu. É isso. Eu tenho uma dívida contigo de um veículo, eu vou lá te cobrar a dívida, tu não me paga, e então tá, toma. Cara, é desregrado. Isso aqui é uma torpeza, é demais, é desmedido. Poxa, tu tem ações judiciais, tu tem cobrança, tu tem outras formas de se resolver isso aqui. Tu pode registrar uma ocorrência, tu pode fazer muita coisa para resolver isso. E naquele momento, tu optou por tirar a vida da pessoa porque ele tinha uma discussão por causa de uma égua. Não tem nada que diga que o João tinha alguma circunstância sobre isso. E repito, nós estamos aqui discutindo sobre o João. Se tivesse o Flávio vivo nesse caso, aí a defesa dele depois viria e falaria sobre a circunstância dele. Explicaria para vocês sobre essa questão. Só que eu não tenho como explicar para vocês algo que não é do João. E eu estou defendendo o João. E essa motivação não cabe para João. Então, quando votado, se chegar na questão do motivo torpe, votem não. Não reconheçam essa qualificadora para ele. Porque ele não fez dessa forma. Ele não agiu dessa maneira. Quando eu vinha chegando aqui, eu lembrei que tem uma história do Verdades, do Érico Veríssimo. Que ele diz que a porta da verdade estava aberta e por ela só poderiam passar meia verdade de cada vez. E com a sua verdade, cada uma carregava a sua metade da verdade. Um dia tentaram derrubar a porta. Vamos quebrar, vamos empurrar essa porta. E eles abriram a porta. Quando eles entraram lá, tinham duas luzes lindas, reluzentes. E eles olharam e elas não se encontravam, elas não se conectavam. E essas duas verdades estavam lá. E aí carecia optar. Qual delas era a mais bela? E cada um optou por seu sentimento, sua miopia, sua concepção. E aqui é o mesmo fato que a gente traz. Nós temos dois pensamentos, dois sentimentos, duas versões para o mesmo caso. O que foi trazido pelo promotor e o que está sendo apresentado por mim. Essas duas versões, elas não são antagônicas. Não é o bem e o mal, não é o certo e o errado. São dois entendimentos sobre esse caso. E eu peço para vocês, como eu disse antes, que se sintam tranquilos em votar. E que ao votar com a versão do promotor ou com a versão defensiva, vocês não estão votando errado. Vocês estão votando conforme a visão de vocês, a vivência de vocês, o que vocês entendem como correto. Então a gente pede que, ao ouvir a defesa, ao ouvir a nossa argumentação, que seja como um paraquedas, que é melhor aberto, né? Mas que a mente de você seja aberta
mas não para ouvir qualquer coisa, não que seja aberta somente por estar aberta, mas para que vocês consigam analisar e sopesar os dois lados. Cristiano Quevedo tem a música Contraponto, que ela diz, né, que esse meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe no horizonte largo, é o contraponto de beber arolas quando o servo amar para sorver a tarde. É justamente isso. Aquela pessoa que sai campo afora, que desbrava o mundo, e a pessoa que fica em casa tomando seu mate, cuidando da sua família, nenhum dos dois está errado. Mas são visões diferentes, são pensamentos diferentes. E aqui nós temos visões e pensamentos diferentes. Que vocês vão ter a nobre missão de definir se hoje João sai condenado ou se reconhece tudo que ele falou aqui e absolve João. Ele já pagou, ele já cumpriu as duras penas. 4 anos preso é muito tempo, mas muito tempo. Tem uma juíza, hoje ela está em Brasília, assessorando um ministro, e ela era juíza em Soledade. E ela, um dia, numa palestra, numa conversa, ela contou que ela cuidava do presídio de Soledade. E é Karen Louise o nome dela. Ela, numa sexta-feira, ela ia fazer a inspeção no presídio. Chegou na sexta-feira, fazer a inspeção, ela viu o último cara, 5h40 mais ou menos. O fórum antes funcionava até as 18. Ela sentou, pegou os documentos dele e viu que ele já estava com prazo de progressão, já tinha documentação tudo certa, atestado de conduta carcerária, exame criminológico, estava tudo ok, estava ali. Na audiência com ele, mas olha só, que bom, tu tá com tudo em dia, tá tudo bem, tá tudo certo, mas que legal. Então segunda-feira o senhor vai estar em liberdade. E ele sentado, cabeça abaixo. E nisso, quando ela olhou para ele, ela prestou atenção. Tá, mas tu não tá feliz? Tu não tá contente em saber que tu vai sair do presídio, que tá tudo certo? Ele olhou para ela e disse: a senhora sabe que são 3 dias na prisão? Naquele instante ela travou. Ela lembrou que ela vai sair do presídio, ela vai para casa. Ela vai tomar um banho, porque quentinho, cheiroso, porque o presídio fede, ele tem um cheiro único. Ela vai sair para jantar, ou ela vai fazer a sua janta, tomar o seu vinho, vai deitar na sua cama. Ele vai voltar para a cela, com superlotação, com banho gelado, com a comida que tem, da forma que vem, dormindo no chão, por mais 3 dias. E ela entendeu que ela não sabe o que são 3 dias na prisão. Ela fechou a pasta, deu tchau para ele, voltou para o fórum, e naquele mesmo momento ela pediu o alvará, e ela acompanhou a liberação do cara na noite, porque ela não sabia o que são 3 dias na prisão. 4 anos e 10 meses. Que bom, João, que você se manteve forte, que você não entrou no mundo do crime, não entrou para facções, não entrou na pilha das outras pessoas para tomar um par de usar um celular para bater em alguém, para brigar com os agentes, não foi mandado para qualquer outra cidade. Que bom que você conseguiu aguentar, que você achou lá dentro a cozinha para trabalhar, a horta para fazer. Que bom que você teve essa coragem.
E que lá dentro, quando soube das dificuldades, entendeu o quanto é bom viver na sociedade. Entendeu o quanto foi bom cada uma dessas pessoas dizendo para ti: para de andar com essas pessoas, para de cuidar dessa boate, para de fazer essas coisas. Não foi a educação que a gente te deu. Aprende com isso. E que bom que há mais de 8 anos, 12 anos, você não tem mais nada na vida. E eu imagino não só você ficar 12 anos cumprindo uma pena, mas são mais de 12 anos com uma espada da justiça apontada nas suas costas. A informação dele dizendo diariamente na rua: ah, aquele lá é o bandido, aquele é o matador do cara, aquele lá é assaltante. Ele tem cravado nas suas costas uma tatuagem eterna de egresso do sistema. E que nenhum de nós, e eu espero e garanto que nenhum de nós vai chegar perto de sentir um dia que o João sente há mais de 12 anos. A pena já foi cumprida. A punição ele já teve. E será que precisa mais? Nós estamos aqui para fazer justiça e não vingança. Isso aqui é justiça. A justiça, ela se faz quando eu imagino a pena da pessoa que matou o meu filho da mesma forma da pena do meu filho que matou uma pessoa. No momento que você entender que a pena do meu filho tem que ser igual à da pessoa que matou o meu filho, isso é justo. Isso é justiça. Se o momento que você achar que matou o meu filho, tem que pegar pena de morte, mas para o meu filho eu tenho todos os direitos, todas as condições, você não está sendo justo. Você não está sendo verdadeiro. Coerente. E aqui nós temos a possibilidade de ser justos com João. E é isso que eu peço para vocês hoje. Que sejam justos. Só isso. Agradeço a atenção de vocês. Devolvo a palavra.